estejamos hoje iluminados pela graça de Jesus e possamos nesse dia, nesse sábado maravilhoso, conquistar mais ensinamentos, mais harmonia, mais união e que consigamos levar aos nossos lares depois todos esses ensinamentos, como disse nosso irmão Marcelo, né? Aos nossos esposos, nossos filhos, para que estejamos angariando ainda mais energizações positivas para os nossos irmãos que estivermos convivendo em nossas vidas lá fora, como também aqui dentro. Porque como é gostoso, né, meus irmãos, viver um banquete deste. Hoje, eu estava falando para a Sandra, né? Cadê o Pedro, né? Aí eu olhei o Pedro ali atrás, bateu aquela saudade forte, né, do meu pai, assim, que eu lembro que ele gostava muito, né? Para quem não conhece meu pai, quem é assim a primeira vez na casa, meu pai foi o fundador da casa, o antigo presidente da casa, um irmão maravilhoso que nos trouxe bastante ensinamento, bastante luz e amor. E ele, na verdade, quando eu vi o Pedro lá atrás, eu lembrei dele e bateu aquela saudade. Lembrando sempre, né, Pedro? E como ele amava que o Pedro estivesse aqui, nós também amamos da mesma forma, que continua amando, na verdade, porque o seu solo está presente conosco. Tivemos sábado passado a palestra da Luísa Pires, né? Aí eu senti um envolvimento muito forte, né, do meu velhinho, do meu papai, e aí senti um envolvimento forte também de uma outra energia muito grande. Aí eu falei, nossa, essa daí eu não estou conseguindo sentir. Aí a Heloísa estava falando para mim, isso é do meu pai. Aí eu falei, que bom, né? Eu quero dizer que a gente se apercebe que essas energias envolventes desses grandes irmãos, esses espíritos, na verdade, somos todos espíritos, que estão nos envolvendo, mesmo depois do desencarne, vindo até nós para trazer esses conselhos, essas inspirações, na verdade, porque se tudo que foi construído, tudo que foi deixado aqui neste templo, graças a ele, graças aos outros irmãos que desencarnaram, graças ao grupo, a todos juntos, né? Que era uma coisa que ele priorizava bastante, né, Marcelo? Lembra que ele falava, mas né, Marcelo? Ele priorizava bastante, era o quê? Era a união de todos nós e as portas abertas para que a gente crescesse, para que a gente recebêssemos todos de coração aberto mesmo, com amor, porque é para isso que estamos na terra, para amarmos uns aos outros, como nos dizia Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, não é verdade? Agora deixa de parar de falar, você tem um tempo do nosso Pedro, pode ficar à vontade, só não olha pro relógio, tá? Que o relógio está errado. É brincadeira, fica à vontade, Pedro. É nós e Deus, tá? Esse boa tarde está forte, mas não está tão forte. A gente sempre lembra de que para a gente existir, a gente precisa ser. Ou seja, nós precisamos nos colocar à disposição daquilo que nós nos pretendemos. Se nós não nos colocarmos de acordo com o que nós pretendemos, nós vamos um pouco cabisbaixo e não notamos a realização dos nossos atos, a realização das nossas coisas. Por isso a gente vai dizer de novo, boa tarde. Boa tarde! Mais alto do que o seu. Sem competição, hein? Pois é. Mas é assim mesmo que a gente se posta quando a gente quer alguma coisa. A grande dificuldade que a gente tem de vencer os problemas que acontecem nas nossas vidas, lembrando que os problemas que acontecem nas nossas vidas, por exemplo, hoje, nós podemos estar vivendo uma situação que nós tivemos dificuldades há, por exemplo, 1000 anos atrás. Tivemos alguma dificuldade com alguma situação meio não tão bem resolvida, que depois do aprendizado, depois das outras encarnações, das experiências, nós agora nos defrontamos com essa situação, porque já estamos preparados para a gente superar. Nenhuma coisa que nos acontece, nada nos acontece, sem que haja a nossa capacidade de superação. Não é de aguentar. Por exemplo, é comum a gente dizer que a gente está aguentando o traste em casa, né? Está aguentando esse traste, tá? Mas não é bem isso. Nós precisamos superar. E a superação, neste caso, por exemplo, do traste, só pode ser uma. É o amor. Não tem outra. Por mais expectativa que a gente guarde, por mais padrões que a gente, por exemplo, utilize, mas nós precisamos mudar o nosso comportamento. E hoje a questão da mudança do comportamento, que nós vamos focar, são os nossos pensamentos. Que é o nosso cérebro?
Como é que funciona o nosso cérebro? Os cientistas nos contam e nos dizem, comprovadamente, de que o nosso cérebro tem mais de 100 bilhões de uma célula chamada neurônio. Mais de 100 bilhões. E essas células, elas entram em combinação uma com as outras. E eles informam que todas essas combinações chegam a ter um número muito maior do que todos os átomos existentes, por exemplo, no universo visível e invisível. Então daí dá para a gente imaginar o que significa o nosso cérebro. E que nós muitas vezes nos descuidamos de observar que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são capazes de construir em nós uma capacidade melhorada e uma mudança, que é o que nós pretendemos. O que nós realizamos dentro do centro espírita? Nós realizamos mudança. Não que nós, qualquer um, ou quem quer que seja, pode mudar o outro. Não. O que nós fazemos é induzir, ou proporcionar, ou propor uma ideia, ou alguma coisa, se for num passe, por exemplo, um refrigério, para que você repense as suas atitudes e veja que você deve mudar. A dificuldade que a gente tem é de não saber se a gente consegue ou não mudar. Por exemplo, se nós fizermos uma pergunta, o que nós podemos mudar melhor? O que a gente pode mudar? Um comportamento mais fácil, ou uma crença? E aí? Normalmente a gente ouve dizer que é o comportamento. Mas suponhamos que você diga hoje que você faria, por exemplo, uma dieta, ou vai para uma academia. Aí quando chega na hora você diz assim, olha, eu creio, vou acreditar, eu vou crer que daqui a 10 dias eu iniciarei essa tarefa que eu pretendo. Veja, já mudou a crença que você tinha de imediato de fazer agora para daqui a 10 dias. Então percebe? As crenças são mudadas. O nosso comportamento, ele é mais difícil, porque ele vem com a dificuldade ou com os nossos resquícios anteriores. Para mudar um comportamento, não é tão fácil, porque nós nos encastelamos muitas vezes nos nossos mesmismos, nos padrões que nós adotamos. Nós adotamos um padrão de vida e nós não mudamos. No entreveiro dentro do lar, quando a gente tem um entreveiro, o que nós precisamos avaliar é o que causou aquele entreveiro e que gatilho disparou para que houvesse aquela confusão. Não é o fato em si, mas o que me despertou. Porque a gente desperta uma confusão qualquer quando alguém tira. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa, aí você vem, olha, primeira coisa que você faz, mete o dedão aqui para ver se não tem poeira. Encontrou a poeira. Pronto. Daí você já se descompassa, você já entra no entreveiro, você já se desequilibra. Primeiro você se desequilibra. Depois você culpa a serviçal pelo seu desequilíbrio, que ela nada tem a ver. Ela talvez, ou pode, não ter limpado direito, só isso. E aquilo foi o gatilho para que você se descompassasse, você ficasse inquieta e, consequentemente, você tivesse uma consequência desagradável. Essa consequência desagradável, ela vai durar. Quanto tempo dura? Todas as vezes que você olhar para aquele móvel, você vai lembrar. Então, é esse gatilho que nós precisamos desmontar, para que a gente possa mudar o comportamento. Porque não é tão fácil as divergências, as dissensões dentro do lar, saber por que eu discuto, por que eu entro em entreveiro com aquele com quem eu, no momento do altar, eu jurei amar até que a morte nos separe. Já começou aí a gente mentir, não? A gente mentir. Né? É verdade, a gente mente para nós.
E não observa que nós precisamos trabalhar essa dificuldade. E os pensamentos são fundamentais. Pensamento de ódio. Por exemplo, se você quiser viver muito tempo, muitas vidas com alguém, o que você precisa fazer para você estar sempre do lado desse alguém? Não, em outro viver direto. Não, fica quieto é uma boa. Vou falar para minha mulher. Fica quieto. É melhor não, porque eu posso dar o teu troco, né? Então é assim. Se você quiser viver muitas vezes com alguém, muitas encarnações, que seja, o que você precisa fazer? Odiar. Porque o ódio, ele se apega. O amor liberta. Nós temos essa dificuldade de compreender. O amor liberta. Quando eu digo às vezes aqui, que se você amar o traste que está ruim, você se liberta dele, porque é só essa vez, acabou. Porque o amor liberta. Então o pensamento distorcido, o pensamento desfocado do verdadeiro sentido que nós temos, ou da nossa essência divina, faz com que nós não nos coloquemos no equilíbrio necessário para que a gente possa ver a beleza da vida. E esse cérebro, quando a gente pensa, veja, o cérebro tanto emite, como induz, como partilha e recolhe os pensamentos que aí estão. Essa é a capacidade do nosso cérebro. Então, quando você recebe um pensamento, você recebe e acolhe esse pensamento dentro de você, coloca o teu pessoal dentro do teu pensamento, igual fofoca, né? Fofoca a gente tem que pôr o nosso, senão não é fofoca, né? É só transmitir, não tem graça, né? Coloca esse pensamento e devolve esse pensamento. Quando você devolve esse pensamento, de quem é ele? Se você... Seu. Concorda? Se é seu, ele volta. Percebe? Então ele volta acrescido de todos os pensamentos de igual teor. Aí está a razão pela permanência dos nossos sofrimentos, das nossas inquietudes, das nossas tristezas, que não observamos que o fato da gente permanecer nessa sintonia, ou num sentimento de rancor, de raiva, de remorso, faz com que nós nos coloquemos, ou nos arrojemos a esse tipo de situação. E aí nós temos dificuldade, inclusive, de mudar. Achamos que ali está bem. Por quê? É claro que essa situação assim meio complicada, como a gente sempre diz, a gente gosta, né? Não queria ir Bob. Então não dá. É só olhar no Facebook. Se sentindo. Não é assim que a gente foi? Se sentindo. Aí todo mundo curte e quer saber o que é. Né? Todo mundo curte e quer saber o que é. Pois é, esse tipo de sentimento nós precisamos trabalhar. Um pensamento desfocado de rancor. A nossa luz interior, ela fica como se nós desligássemos o interruptor, afastado da realidade. Qual é a nossa realidade? A nossa realidade não é de tristeza, não é de desamor. A nossa realidade é de alegria. E nós sabemos disso. Quando você ganha um presente que você gosta, você não fica feliz? Fica ou não fica? Então, isso denota que é teu real. Porque você se agradou, você se amou, como há pouco ele falou. Você se amou, amar ao próximo como a si mesmo. Aí você entra naquela realidade. 2 minutos depois, você volta ao que era. Ou seja, aquela mesma situação complicada. Então nós precisamos mudar o sentimento, nós precisamos mudar esse tipo de pensamento. Quando nós estamos, por exemplo, falando sozinho, nós estamos falando sozinho? E aí, menina? Estamos falando sozinho ou não? Estamos falando com quem então? Oi? As pessoas. Não, você está sozinho. Você Você está sozinha. Está sozinha, está no carro, ou está fazendo alguma coisa, e aí você começa a falar sozinho.
E cada coisa escabrosa que Deus me dá. Não vou nem falar o que ela fala, viu? E aí? Você acha o quê? Está falando com quem? Com o osso? Ela fala só para ela. Então, exatamente com os espíritos. Nós estamos confabulando sempre. Os espíritos estão à nossa volta. Nossa dificuldade é achar que quando nós desencarnamos ou quando nós morremos, nós vamos para outro lugar qualquer. Saímos daqui. Não. Continuamos por aqui. Fofocando. Ali do lado. Então nós conversamos, alimentamos a nossa mente também com essa espiritualidade. Também Kardec chama isso na revista espírita de mediunidade mental. Então nós estamos confabulando. Porquanto, quando nós tivermos um pensamento deste, desarvorado, desfocado da realidade do amor, troquemos a sintonia. Quando, por exemplo, nos surgir em nós um pensamento, por exemplo, contrário, de alguém que nos disse alguma coisa, que nos falou alguma coisa, naquele momento que nós começamos a alimentar, nós ali começamos a trazer uma série de pensamentos. Com esses pensamentos desencontrados, nós vamos nos ligando àquela pessoa. Nos ligando. E, consequentemente, começamos a dever a ela alguma coisa que temos que reestruturar depois. E o dever, sem que a gente perceba que deve, causa uma inquietude, causa uma insatisfação, porque é da lei do ser perfeito. Tudo que eu fizer contrário ao ser perfeito, da minha perfeição relativa, eu tenho que reajustar. Porque faz parte do meu reajustamento, porque nós caminhamos para quê? Para a situação celestial. E para isso, nós precisamos acertar. Então, a maioria dessas inquietudes nasce de tudo. Por isso é que no Evangelho, diz assim, que a maioria das nossas aflições são atuais. São atuais, dos nossos sofrimentos. Dos desencontros, dos pensamentos às vezes complicados, que a gente aplica e às vezes não se cuida. De observar. Você diz assim, mas se eu perder aí, nós somos tranqueira, como é que nós fazemos? É uma boa pergunta. Como é que nós devemos fazer? Fora aquilo de buscar o gatilho, que nós precisamos buscar, qual é o que me motiva a ser assim? Por que eu tenho uma antipatia pela minha sogra, pela minha vizinha? Por que me nutre? Nós espíritas, muitas vezes, nós jogamos isso como se fora uma situação anterior. Em vidas passadas nós fomos inimigos, agora nós estamos ali. Não é bem assim. Inimigo é inimigo. Inimigo, a coisa é feia. Não é uma antipatia simples. A antipatia, muitas vezes, vem da minha observação de um sentimento contrário, ou de uma pessoa que pensa contrário a mim. E eu sinto isso. E às vezes nós somos antipáticos. Pode ser que seja de uma outra encarnação? Pode, mas não necessariamente inimigo. Não dá. Nós precisamos observar que cuidar de nós, para que a gente possa verificar a razão do meu comportamento desencontrado. Ok? Então, vigiar os pensamentos, por isso que Jesus diz: vigiai e orai. Quando ele diz vigiai, não é desconfiar, é estar atento à percepção das coisas. Por quê? Nós mesmos, distribuindo as bondades e as virtudes de Deus, são distribuídas através de quem? E aí? Meu Deus do céu. De quem? De nós. De nós mesmos. É assim que nós distribuímos. Por que um amor de mãe com o seu filhote? Extraordinário, não? E cresce, a língua cresce e a mãe está afagando. Não é assim? Percebe esse amor? Esse é o amor construtivo para construir em você, em nós todos,
que passamos, que recebemos tudo. Aí você pode dizer assim, bom, mas eu sou órfão. Tem problema nenhum. Recebeu na semente este amor. Ah, mas ele desentende com a mãe, teve problema com a mãe, não quer saber, tem encrenca. Mas o amor está ali, plantado, aguardando o momento de eclodir. Mas ele está ali. E é a dificuldade. Então, vigiar os nossos pensamentos para construir o quê? Uma felicidade. Todas as vezes que eu estou bem, pensando bem, eu sou capaz de me inteirar, de me enquadrar melhor em quaisquer circunstâncias. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Mesmo numa situação de briga, de confusão. Eu estando com os meus pensamentos um pouco. Mas aí você diz assim, como é que eu fico com o pensamento melhorado? Na dificuldade, o que você deve fazer? Quando os pensamentos começam a surgir meio desencontrado, meio complicado, com raiva, com rancor. Não precisa muita coisa. E nós sempre falamos isso aqui. Basta que você diga, Jesus me ajuda. Pronto. Só. Não precisa mais nada. Naquele momento você quebra a sintonia. Você pode continuar ainda com um lapso daqueles pensamentos, mas você já quebrou aquela sintonia insistente daquele pensamento perdurar em você. Só que você tem que fazer isso constantemente. Para quê? Para tornar-se um hábito. Enquanto eu não me tornar essa situação um hábito, eu tenho dificuldade de trabalhar isso. Essas mudanças de nós, dos pensamentos, de sair fora, tem que ser um hábito. A oração é um hábito. E a oração não é uma oração. Se você quiser, você pode fazer. Pegar um livro, ler alguma coisa de oração. Se você quiser, você pode fazer. Mas a oração é coisa simples. É o teu natural. Jesus, estou aqui. Pronto. É o teu natural. Essa é a oração em que você começa a tornar-se um hábito. Então, cada vez que eu for visitado por pensamentos desencontrados, ou sentimentos que às vezes me deixam inquietos, nesse instante eu tenho que desviar o meu pensamento e dizer, Jesus, me ajuda. Novamente acontecer, você vai trabalhando para aquilo tornar-se um hábito. Aquilo torna-se um hábito. Como o nosso cérebro é um cérebro extraordinário, assim que você se defrontar com situação adversa a isso que você está trabalhando, o próprio cérebro imediatamente já atua. E você lembra e dá aquela atitude, você... Não é assim quando a gente tem uma prestação para pagar? É ou não é? É ou não é? Se a gente não tem dinheiro, a gente não toma. Não toma, está aqui. Ou quando chega perto do mês, a gente já lembra que precisa fazer alguma coisa, não é assim? Então, o cérebro tem essa capacidade. Portanto, essa é a nossa mudança. Esse é o objetivo principal, por exemplo, da doutrina espírita. Ninguém muda ninguém. E ninguém pode se colocar no lugar do outro. Não tem como. Sentir o que o outro sente? Não. Cada um tem sua estrutura. Você pode ter uma ideia, mas sentir não dá. Tem um exemplo, que não é meu, é dado por um neurocientista, que ele diz o seguinte, dá a mão para ela. Pronto, segura, dá a mão para ela. Você está sentindo a mão dela? Sim? Sim. Se eu anestesiar a sua mão, aplicar uma anestesia na sua mão, você sentiria a mão dela? Então você não está sentindo a mão dela. Você está sentindo a sua mão. E o aperto da mão dela na sua mão.
Então nós não podemos sentir por ninguém. Nós só podemos sentir por nós mesmos. E a grande dificuldade que a gente tem nas nossas mudanças, principalmente do pensamento, é pensar pelo outro, que não dá. Se fosse eu, é assim? Se fosse eu, ou achar que o outro poderia fazer diferente, mas cada um de nós tem o quê? Tem as suas experiências. Traz os seus arcabouços passados, os seus arquétipos passados. O que nós trazemos na nossa mochila? Nós trazemos as virtudes e nós trazemos as tranqueiras. Ou pensa que uma tranqueira que eu sou aqui, eu não levo comigo? A gente falou agora há pouco, se eu sou fofoqueiro, desencarno. Chega lá em cima. Eu paro de fofocar? Viro santo? Não. E fofoco mais ainda, porque agora eu vejo vocês melhor. E até o pensamento, olha que maravilha. Aí, ó, é uma beleza, não é não? É uma beleza. Por isso é que eu digo sempre, esse negócio de ir para o nosso lar não está com nada. Não tem Facebook nem fofoca. Não dá, né? A gente não se dá bem. Aqui entre nós, a gente se daria bem num ambiente desse, sem fofoca, sem feito. Não dá, não. Ixi, né? Isola, né? Pois é. Então veja, essas mudanças nossas, elas contribuem para o quê? Para a nossa construção, a construção da nossa felicidade que nós nos almejamos. Então fiscalizemos nossos pensamentos. O Livro dos Espíritos está lá, na questão 459, se não me falha a memória. Que tem lá, os espíritos influem na nossa vida? Kardec pergunta, e os espíritos respondem, muito mais do que imaginai, na maioria das vezes, vos dirigem. Percebe agora? Como nós somos visitados diuturnamente com o pensamento dos espíritos? Diuturnamente. E a nossa boa vontade é o passo principal para a realização da mudança. É preciso ter vontade, é preciso ter, perseverança naquilo que a gente pretende. Por exemplo, nós viemos até aqui hoje buscar alguma coisa. Não importa qual seja. Se é um sentimento intranquilidade, ou se vem visitar, ou se está doendo o pé, não importa o que seja. A sua vontade trouxe até aqui. Você acha que isso você veio por acaso? E aí? Por acaso, menina? Não. O acaso não existe. Quem nos trouxe? Alguém que intuiu. E aí? Vai lá limpar o santo. Bom, faz parte. Mas você aderiu, você concordou, você aceitou e a tua bondade te trouxe até aqui. Se a bondade trouxe até aqui, a sua, com a participação da espiritualidade do nosso anjo de guarda, por que ao chegar aqui eu vou ficar desatento e desleixado comigo mesmo? Percebe a nossa construção? Como é que ocorre? Através de um pensamento, através de uma insuflação, através de um apoio, a gente vem até onde nós precisamos realizar aquilo que a gente às vezes nem sabe o que a gente pretende, mas quando chega no local, a gente fica desatento, desleixado, não está nem aí. Aí a pessoa está falando e você está pensando lá no fogão que deixou aceso, se deixou aceso, a porta atrás fechou, não é assim? Ou pensando em outra coisa, ou no traste em casa, não é assim? Isso é uma desatenção nossa, do nosso foco daquilo que nós pretendemos. Então, você vem até alguma coisa, realize-se naquilo que você se pretendeu, para que você possa construir esse seu eu, para que você veja e sinta a felicidade, pensando bem. Quando alguém comprar um carro do seu vizinho, afasta aquele pensamento, porque a gente, quando o vizinho compra um carro novo, o que a gente às vezes pensa? Está roubando.
Sabe? Ou só eu que penso. Ou só eu que penso. Eu fico assustado quando ele compra um carro novo. Doido para saber onde é que é. Né? Pois é. Então, construindo um pensamento melhor para que a gente possa sentir a felicidade. Porque se você compra um carro novo, você teve aquela felicidade, certo? Quem comprou. Concorda? Concorda ou não? Sim. Igual quando você veste uma roupa nova, uma camisa nova, uma blusa nova, você fica, que você gosta, você fica satisfeito. Você se insere ou não nessa felicidade. Mas às vezes você fica tão invejada, tão complicada, que você diz, olha, não orgulho de você. Essa blusa não orgulhou. Olha onde é que você comprou. Em que feira você comprou? Não é assim? Isso te afasta do sentimento, do pensamento de alegria que aquela pessoa tem e você perde a oportunidade de você reforçar a tua felicidade. Ser feliz não é ter tudo o que a gente quer. Ser feliz é amar a você com tudo que você tem. E nós não temos pouca coisa. Nós temos muita coisa. Quando nós aprendermos a viver só como necessário, cada vez nós vamos ficando mais felizes. Porque é um horror, não? Estava falando do celular outro dia aqui. Eu também estou vendo. Eu também estou vendo. Tem mais 5 minutos. Pensei que estava soltinho. E que ele falou, de lá está parado, eu disse, estou livre. Né? Mas é assim, imagina, você compra um celular, como eu já falei aqui. É um celular. Aí você vai para um consultório. O que você faz? Tira da bolsa. Aquele pessoal todo ali, você tira da bolsa. Para todo mundo ver. Aí você se realiza. Aí olha para a pessoa que está do lado. E você acha que uma pessoa não é ninguém. Aí ela olha para você, também sente o impacto. Abre a bolsa dela e tira um 10. Você morre. Esse tipo de comportamento que muitas vezes a gente tem em outros detalhes, em outras coisas, sentimentos de acarinhamento, sentimento de amor, sentimento de satisfação. Não importando que a outra pessoa seja diferente ou não conviva bem com você. Porque todos nós damos o que a gente tem. E o esforço que nós fazemos para mudar é dar o melhor que nós temos dentro de nós. Independentemente se a outra é assim ou assado, ou se a outra merece ou não. Essa é uma questão fundamental. Existe alguém desmerecido? Eu achava que eu era desmerecido, vou repetir de novo, um tempo atrás. Eu achava que eu era desmerecido. Porque eu olhava para o Brad Pitt e olhava para mim. Tipo, alguma coisa está errada. Mas aí, conhecendo a doutrina e tudo, fiquei felicíssimo. Porque na próxima eu posso vir de Agroceta. Então percebe? Então nós vamos trabalhando os nossos pensamentos, trazendo para nós esse sentimento de amor, que não existe ninguém desmerecido. Todos nós merecemos. Tudo. 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 O que a gente às vezes não faz é perceber as benesses que nos são outorgadas diuturnamente, porque Deus nos entrega um monte de talentos a todo momento, a todo instante. Ninguém está órfão, ninguém. Nós é que não nos apercebemos das coisas que nós vamos conquistando todo dia. Conquistamos um sorriso sem nada pagar por ele. Conquistamos a alegria de viver e viver bem, que às vezes nós mesmos desvirtuamos essa vida. Como a gente sempre fala, uma pessoa que acorda cedinho, bem cedinho de manhã, e já diz assim, hoje eu não estou gostando nem mesmo de mim.
esse tipo de pensamento. Uma pessoa dessa precisa de obsessor? Não. Sozinha se basta. Ela é o obsessor. Ela é a obsessora dela. E nós, às vezes, bem lembrado, nós nos mostramos assim, porque o reflexo daquilo que a gente, às vezes, nós refletimos de nós mesmos, aquilo que às vezes nós nos habituamos e nos comprazemos em sentimento de tristeza, em sentimento de inquietude. Mas aí, quando você quiser, você pode sair-se disso. Basta que você diga: Jesus, me socorre, me ajuda, estou aqui, coisa aqui está preta. Não precisa se preocupar com as palavras que você diz. Você não precisa inventar palavra nem ir no dicionário. É a tua naturalidade. Porque isso é que vai fazer com que você veja você. Então ninguém é desmerecido. Todos nós merecemos, todos nós temos. E um detalhe interessante. Porque às vezes a gente imagina que a felicidade poderia estar nas posses, que a gente olha a gente meio assim sem nada e outros com muito. A gente tem uma inveja da nada, não. Aquelas pessoas que costumam ficar nas bolsas, Louis Vuitton. Você olha e diz assim: não, é falso. É falso. Logo que é para nos igualar. É, mau pensamento, nos igualar. É. Menino, eu achava, eu era assim. De vez em quando ainda sou. Mas era assim. Então você olha, mas fiquem sabendo que todos nós possuiremos a riqueza e a pobreza. Porque faz parte do nosso processo. E qual é a pior prova que existe? É a pobreza ou a riqueza? Ela diz que é a riqueza, mas é boa, né? É riqueza. Não precisa ir longe não. Fim do mês, você recebeu o salário, está com o dinheiro no bolso. Como é que fica teu nariz? Pinadinho. Se o ônibus atrasa 3 minutos, você... Vou de Uber. Nós nos empinamos. Então é uma prova difícil. E outra, nós temos aquilo que nós merecemos sim, mas que nós necessitamos. Você não necessita mais. E aqui tem um ditado que diz assim, são 2 números. Tem um ditado que diz assim: o pouco com Deus é. Então transforme a sua vida, transforme os seus talentos, transforme as suas posses nas coisas melhores que você pode conviver com ela. A nossa preocupação, às vezes, com o nosso pensamento é tamanha com relação às outras ou às coisas, que nós esquecemos de usufruir do que nós temos. Como é gostoso você usufruir o que você tem. Imaginemos-nos agora se nós fôssemos abastados. Se nós fôssemos abastados, você teria a alegria de comprar um carro novo? Nenhum. Aquilo é tão natural, tão normal. Nós vimos, às vezes, sem crítica, apenas fazendo uma alusão a isso, pessoas importantes com um casarão de quantos metros quadrados? Não chega nem na cozinha. Às vezes passa um dia só naquela casa e só não compra. Não consegue usufruir. E nós, no nosso quarto cozinha, usufruímos de tudo. Não é? Usufruímos de tudo. E quando sobra uma graninha, o que é que nós faz? Um puxadinho. É com felicidade. Então construamos esses puxadinhos em nosso pensamento. Puxadinho de amor, puxadinho de carinho. E não perca a oportunidade nunca de desejar o bem a todos, não importa quem seja. Não importa. As notícias piores, só isso. As notícias piores que você vê aí na televisão, e a gente bate nisso sempre, Claro que a indignação do que é, porque o que é certo, o que é errado. Tem a indignação, mas não perca a oportunidade de dizer: Jesus abençoa. Porque estão tentando, não são maldosos na expressão da palavra, são espíritos que não souberam lidar com a situação que se apresentou, como nós muitas vezes não sabemos lidar com a nossa situação.
Se casados somos, às vezes não sabemos lidar, entramos em entreveiro com a nossa mulher, com o nosso marido, e eles lá da mesma coisa, não conseguem lidar. Aquele que porventura atravessou a lei no crime, no sentido de matar alguém, também é a mesma coisa, porque ele não veio para matar, ele veio para buscar o seu complemento, buscar a sua melhor vida e a sua felicidade, mas não conseguiu, porque ninguém nasce para matar. Coloque bem isso no sentimento de você, ninguém nasce, porque seria um absurdo se Deus permitisse que eu nascesse para matar. Não, eu nasço ainda com essa dificuldade para aprender a me consertar, mas às vezes não consigo. Às vezes não consigo. Ou nós não nascemos para pagar, porque a gente pensa que os sofrimentos que envolvem a nossa vida é o karma de vida anterior. Não é assim que funciona. Porque imaginemos, eu vou falar de mim, se eu viesse renascer agora, por exemplo, viesse na Terra, e trouxesse de lá já um carnê de pagamento, para pagar minhas contas, minhas dívidas, eu não aceitava. Eu não. De jeito nenhum. Reclamar, não vou. Não. O nosso propósito de reencarnação é ser feliz e se amar. Esse é o propósito. Então seja feliz com a vida que você tem. Saiba viver com a sua vida. Porque aí está o principal ponto da tua felicidade e da tua reconstrução. Não se pense que você teria que ter melhor. Não. Por exemplo, só essa mesmo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas minha mulher uma vez chegou para mim, você vai lembrar, Sandra, e ele também, e disse para mim assim: você não serve nem para ganhar, para jogar na Mega Sena. Ela estava olhando as contas em casa e disse: você não serve nem para jogar na Mega Sena? E eu virei para ela e digo: olha, se você quiser eu até jogo. Mas tem um detalhe: reze para eu não ganhar. E muito. E muito. Porque se eu ganhar, a primeira que roda é você. Imagina. Girava Brad Pitt na hora. Para mim só, né? Mas é assim. Então, o que nós temos é aquilo que está de acordo com a nossa possibilidade. Portanto, vigie os pensamentos, construa a sua vida, pense sempre bem, realize para você a tua satisfação. E no momento da dificuldade, seja qual ela for, lembre-se que Deus existe. Deus existe. Está dentro de você, porque diz: vós sois Deus, o reino de Deus está dentro de vós. Lembre que Deus existe. Não pense que a vida do outro é melhor, porque às vezes a gente olha para o outro que nunca acontece nada. Porque com ele é uma tranqueira, nunca acontece nada. E comigo acontece de tudo. Porque você já está preparada para passar por aquela dificuldade. Aquele não está. Se ele passar, ele não vai conseguir, ele até desencarna. Então ele precisa viver na boa. Para finalizar, tinha um apresentador de programa que chamava-se Ataíde Patrese. Ele fazia um programa tipo, era um programa de cobrir festa, como a Mauri Júnior. Era igual. E os dois eram concorrentes. E ele era milionário. Sempre foi, de berço, milionário. E aí, num dia, numa entrevista dele, perguntaram para ele se ele perdesse tudo que ele tem. E ele disse literalmente assim: eu me matava. O filho dele teve um problema no rim, e ele doou um rim para o filho. E o filho não conseguiu, o filho morreu depois. E ele teve problema no rim. Então ele, numa entrevista também na televisão, ele estava indignado, que ele não devia ter dado o rim para o filho dele. Se ele ia morrer, que ele morresse e ele ficasse. Então veja uma situação dessa pessoa. Então assistir tudo isso para a gente observar. Então ame o que você tem. E seja feliz. Não se preocupe que nada... essas coisas ali, o tempo passa. Esses que estão aí, esses caras que estão políticos, você pensa que é de hoje? É, menina, tu pensa que é de hoje? Menina, vem de encarnação em encarnação, cometendo as mesmas coisas até aprender.
E pior, vai voltar. Vai voltar até aprender. Porque é assim. O nosso propósito é assim. Então sejamos felizes. Que Jesus nos abençoe.